graças a Deus, estamos dando continuidade aos trabalhos. Eu reconheço que muitas vezes é difícil nós obedecermos, é difícil nós compreendermos qual é a vontade de Deus em nossas vidas, né? Recentemente, conversando com o irmão Anísio, nós falávamos sobre as maneiras sutis que Deus tem de agir em nossas vidas, né? Um dia desses da semana eu estava indo para o trabalho pensando nessa mensagem que eu viria trazer hoje, né? E pensando realmente sobre como é difícil nós obedecermos a Deus, e eu me lembrei de uma pregação que eu fiz onde eu citei Lucas 6, capítulo 30, que diz: dê a todo aquele que lhe pedir. Para mim é muito difícil. Eu trabalho próximo ao Anhangabaú e diariamente muitas pessoas me pedem alguma coisa. Então, às vezes a gente se esforça até por obedecer, eu sempre acabo ajudando um ou outro na medida do possível, mas muitas vezes, até inconscientemente, às vezes a gente escolhe quem a gente vai ajudar e quem a gente não vai ajudar. Tem muitas pessoas ali que a gente vê que tem maldade, que estão ali, que provavelmente eles roubam, eles querem dinheiro para poder consumir drogas. Então eu não quero dar meu dinheiro para as pessoas, né? Eu quero ajudar pessoas que estejam realmente necessitando e não têm nenhuma opção de vida e não estão gostando de estar vivendo aquela vida. Mas Lucas 6,30 diz: dê a todo aquele que lhe pediu. Nesse dia, eu estava indo para o trabalho, eu estava com fome e eu passei no mercadinho que às vezes eu passo. Não tinha nem o que eu costumo comprar. Eu comprei um bolo tipo aqueles bolos Puma de coco. E eu, geralmente, quando eu compro alguma coisa ali, eu ponho na bolsa e vou para o serviço. Nesse dia eu esqueci de pôr na bolsa e fui carregando aquela sacolinha nas mãos, indo para o serviço. Quando eu já estava chegando perto do serviço, atravessando a última rua para chegar no serviço, passou alguém por trás de mim, e eu com a sacolinha na mão, e a pessoa disse: dá um pedaço, baixinho ali, sabe, timidamente. E eu andando, se eu tivesse continuado andando, eu teria ido para o serviço. Acredito que a pessoa não teria nem pedido de novo. Mas na hora me veio esse texto na cabeça, e eu já vinha pensando sobre isso. Quando eu olhei para trás, eu vi que eram daqueles moleques que provavelmente roubam minha salva. Mas a palavra diz: dê a todo aquele que lhe pedir. Então ali na hora eu tive que passar por cima da minha justiça e simplesmente obedecer. Eu voltei, perguntei: você quer? Pode levar. Eu para ele agradeceu, eu virei e fui para o meu serviço. Ainda olhei no relógio, faltavam uns 2 ou 3 minutos para eu entrar, não dava nem tempo de eu comprar mais alguma coisa. Eu fiquei com fome até 1h30 da tarde quando eu fui almoçar. Mas eu fiquei com a minha consciência limpa. Por quê? Porque eu obedeci a Deus. Então é curioso a gente ver como é que Deus age nas nossas vidas, né? Para a gente ver se a gente realmente está aprendendo a colocar em prática aquilo que a gente ouve e, no nosso caso, muito mais aquilo que a gente ensina, né? Mas é difícil a gente compreender a vontade de Deus. A gente pode pegar como exemplo as ofertas que nós fazemos aqui todas as semanas. Como é que a gente pode chegar a uma conclusão de como é que a gente deve ofertar? Deus ama quem dá com alegria. Agora, nós não podemos dar pensando na recompensa que Deus pode nos dar porque estamos ofertando, né? Nós não somos obrigados a dar o dízimo, porque nós temos que ofertar segundo está proposto em nosso coração. E nós não podemos dar somente aquilo que nos sobra, né? Nós temos que nos organizar para poder ofertar das nossas primícias. Agora, isso não quer dizer que então eu vou pegar o dinheiro que é para pagar minha conta de água, minha conta de luz, e vou entregar para a igreja, porque eu sei que Deus vai me retribuir depois. Não é assim. Então, como é que a gente tem que agir? Essa liberdade que nós temos em Cristo, ela nos liberta até de nós temos que compreender por que nós temos que fazer determinadas coisas. Então, para ofertar, nós temos que nos preocupar em obedecer, porque a oferta é uma coisa que está contida ali na palavra de Deus. E nós não temos que nos preocupar com as promessas que Deus tem para a gente. Cumprir essas promessas depende dele, não depende de nós, de nada do que nós possamos fazer. Então nós temos que nos preocupar em obedecer. Nós temos sim que nos organizarmos para dar as nossas ofertas, mas não pensando na retribuição que nós podemos ter, mas apenas nos preocupando em ser obedientes. Se nós confiamos em Deus, nós sabemos que quem semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará.
Está lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Se nós nos esforçamos por obedecer a lei perfeita da liberdade, e se nos esforçamos por aplicar aquilo que aprendemos e ouvimos em nossas vidas, se nós compreendermos que Cristo nos libertou de tudo que está relacionado a esse mundo, né, aos seus sofrimentos, às suas aflições, a toda a influência do maligno, nós aprenderemos que somos verdadeiramente livres de tudo. A Bíblia nos diz lá em Provérbios capítulo 11, versículo 9, que os justos se libertam pelo conhecimento. Então, quanto mais nós aprendermos, quanto mais nós nos esforçarmos por aprender o que a Sagrada Escritura nos ensina, mais nós estaremos libertos. Por quê? Porque os justos se libertam pelo conhecimento. Agora, quem são os justos? Nós já vimos que nenhum esforço meu pode me justificar diante de Deus, porque para mim é impossível obedecer a tudo que Ele me manda fazer para que eu me torne justo diante dele. Justos são somente aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus que me torna justo diante de Deus. E se eu sou justo pela minha fé, eu tenho que saber. E quanto mais eu conhecer, quanto mais eu aprender, quanto mais eu aplicar na minha vida, mais eu serei liberto. Agora, nós sermos verdadeiramente livres de tudo, não quer dizer que nós nunca mais teremos problemas. Né? Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Isso é um fato. Nós teremos aflições nesse mundo. Né? Então nós teremos sim problemas. Né? Agora nós podemos estar livres da angústia e do sofrimento que esses problemas podem nos trazer, se nós confiarmos em Jesus. Algum problema no serviço, algum problema com o chefe, com os colegas de trabalho, ou mesmo com as tarefas do dia a dia, preocupe-se muito mais em agir conforme o que aprendemos nas orientações que a palavra de Deus nos dá. Nós temos que ser cristãos em todos os momentos e em todos os lugares em que nós estivermos. Né? Porque se está além das nossas forças mudar a atitude do nosso chefe ou a atitude dos nossos colegas de trabalho, nós temos que nos esforçar em ser um reflexo da vida e dos ensinamentos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Lá diz que nós somos o perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Olha que lindo isso. Nós somos como o perfume de Cristo. E nós temos que exalar esse perfume em qualquer lugar onde nós estejamos. Esse tem que ser o nosso esforço. Nós temos que estar preocupados com isso. Se os nossos esforços estiverem voltados em obedecer a Deus, não importa o que o nosso chefe possa fazer, nem o que os nossos colegas de trabalho possam fazer. Nós não temos que nos sentir injustiçados se estivermos nos esforçando em fazer tudo o que a Bíblia nos orienta e não vemos nenhum resultado. Pois a nossa visão de justiça ela é falha, ela é imperfeita, ela é egoísta. Agora, a justiça de Deus é perfeita. Se nós pudermos compreender isso, e pudermos aplicar isso em nossas vidas, nós verdadeiramente estaremos libertos em Cristo Jesus de tudo. Problemas financeiros, problema na escola, problemas de saúde, não importa qual é o problema. Creia, obedeça, confie no Senhor, porque Ele é poderoso para resolver todos os nossos problemas, mas sempre conforme a sua vontade, porque Ele é soberano. Se nós conseguirmos aprender e praticar sempre a boa obra, nós seremos felizes em tudo o que fizermos. É isso que diz o texto aqui para a gente. Nós estaremos livres até da influência do maligno sobre nossas vidas. Por quê? Porque ele nos atrapalha, muitas vezes ele nos impede de fazermos aquilo que Deus espera de nós. Agora, se nós nos esforçamos em obedecer, os resultados eles não dependerão apenas de nós, mas seremos ajudados por Deus, que é quem controla tudo, é quem controla todos e do qual ninguém pode se opor à sua vontade. Então, desta maneira, o inimigo ele pode até atrapalhar, mas ele jamais pode impedir que a obra e a vontade de Deus prevaleçam.